Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Se me perguntasse lá sobre Apocalipse para uma criança, eu vou dizer que é o começo do fim, ou o fim do começo. É alguma coisa assim. Em breves palavras, né, para explicar rapidinho. E é isso aí, meu irmão. Então, glória a Deus por mais uma oportunidade que nós temos, não é? De aprendermos da palavra, de estarmos juntos, reunidos para o louvor da glória do Senhor. E eu vou pedir aos irmãos que vão comigo até o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. Obrigado, meu irmão. Quem achou, diga amém. Se tiver alto o volume, você me avisa. Que eu tento falar mais baixo. Capítulo 9, a partir do verso 32. Diz assim a palavra de Deus. E viajando por toda a parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. E ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. E em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro, chamado Simão. Amém, meu irmão? Até aqui. Feche os olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Pai, a Tua graça tem cuidado de todos nós. Obrigado porque é o Senhor quem dá a palavra, Pai. É o Teu Espírito, Senhor, quem ministra. Por isso, nessa noite, a partir de mim, Pai, todos os meus irmãos, que todos nós sejamos, Pai, abençoados. Senhor, pela Tua palavra, é o que nós oramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O texto que nós lemos, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, não é? Fala de um momento da história, a história da igreja, o livro de Atos, não é? Narra exatamente o surgimento, a organização e o desenvolvimento da igreja. A igreja também conhecida como igreja primitiva. Não porque ela era primitiva no sentido de arcaica, mas porque era a primeira, é o seu desenvolvimento, não é? E ali, a partir do capítulo 6, onde a gente vê o episódio de Estevão, que ele é condenado e então não é executado, nós vemos que o Lucas, o autor desse livro, não é? Ele se dedica a falar de Pedro. E estamos aqui no capítulo 9, desde aquele momento, então, até o 10, mais ou menos, o foco de Lucas é explicar o que Pedro fez. E depois ele se dedica a trabalhar também o que fez o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E aqui no capítulo 9 em especial, não é? Nós vemos que Paulo tinha acabado de se converter, não é? Paulo estava lá a caminho de Damasco, toda aquela situação que você conhece. Ele fica 3 dias cego porque ele tem um encontro com o Senhor, até que Ananias, por revelação, não é? Que Deus chega até ele, vai até o Saulo na época, não é? E ora por ele, ele volta a ter visão, não é? Ele volta a enxergar. A Bíblia diz que como escamas caindo de seus olhos, ele passa a ver de novo. E aí Paulo começa a procurar o quê? Começa a procurar a igreja, ele se converteu.
Só que o cara era perseguidor de cristão, e aí ele vai procurar os cristãos, todo mundo acha que ele está vindo para pegar, para prender, para matar, e cria uma grande confusão, até que finalmente levam Paulo para Tarso, que é a sua cidade natal, levam ele para lá, e quando ele é levado para lá, Lucas registra, não é, quando Paulo sai da igreja, Lucas registra que houve uma paz incrível, e que a igreja começou a crescer e multiplicar, e glória a Deus. Então, quando o apóstolo Paulo sai, a igreja cresceu. E nesse instante, justamente nesse instante, vem a narrativa, não é? Olha o verso 31. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor de Deus. Não é? Isso aí é porque Deus está trabalhando, meu irmão. E aí, a partir disso, o apóstolo Pedro ele faz as suas viagens também missionárias, porque Pedro e Paulo saíram mundo afora cumprindo a ordem de Jesus. Ide por todo lugar pregar o evangelho. E é o que Pedro está fazendo. E é o que Paulo vai começar ou passar a fazer, né, nos próximos aí, capítulos do livro. E ele viajando, ele encontra um homem em Lida. Lida é uma cidade que deve ficar ali, estou chutando aqui a quilometragem, mais uns talvez 60 quilômetros de Jerusalém, ao noroeste, é para cima e para lá, né? Como se você olhasse de São Paulo e fosse para Amazonas, né? Para aquele canto aqui de cá, né? Para você para cá, mas para mim que eu estou de frente, você entendeu, né, meu irmão? Geografia não é meu negócio. E aí ele vai para Lida, ele dá uma bela de uma caminhada e lá ele encontra um paralítico. Interessante notar que os eventos que vão acontecendo com Pedro se assemelham com o que ele viu acontecendo, não é? E sendo realizado através de Jesus. E ali ele vê um paralítico, esse paralítico é curado pelo Espírito Santo. Pedro, na ousadia do Espírito, diz que ele vai ser curado por Jesus, e ele se levanta diante de todos, e a sua fama, não só a de Pedro, andando por aquela região, mas do Evangelho cresce, e muitas pessoas vão sendo agregadas, até que finalmente acontece um evento na vida dessa mulher chamada Tábita, alguns dizem Tabita, ou Dorcas, que é o nome dela no grego, não é? E essa mulher, ela morre, ela passa mal e morre. Acontece que ela tinha uma relevância muito grande na sociedade, as pessoas ali estavam todas tristes, e em sabendo que Pedro estava na região, sendo Pedro um discípulo de Jesus, agora apóstolo, e não só apóstolo no sentido da sua função, mas enviado para a pregação do Evangelho, e próximo, bem pertinho, a cerca de 20 quilômetros, que fica Lida de Jope, não é? Esse eu posso dizer, porque lá o negocinho, como é que chama? A escala, né? Embaixo dizia o tanto, aí eu pus o meu dedo, dava 20 quilômetros, eu pus o dedo no mapa, deu 20 quilômetros certinho. E aí, Jope e Lida ficavam ali próximos, não é? E mandam pessoas até Pedro. Sabendo que ele estava por ali, mandaram gente até lá. E aí foi uma comitiva lá. Chegam lá, Pedro, você tem que ir urgentemente. E explicam para ele. Pedro, não é? Obedecendo o chamado da parte de Deus, vai para Jope e chega lá, ele encontra aquele monte de gente ali, não é? Ao redor do corpo ali daquela senhora, a Dorcas, a Tábita, e as viúvas chorando, e aquela cena não é de um episódio das pessoas, não é, enlutadas, e aí ele pede para que todos deem licença, acontece o milagre, ele ora, não é, e essa mulher volta à vida, ela é ressuscitada pelo poder do Espírito, e ele volta trazendo ela, não é, ajudando ela a caminhar, e apresenta para todos. E eu fico imaginando a alegria, não é? E a grande exultação no coração de todas aquelas pessoas. E eu queria que você notasse que não eram familiares que estavam ali pranteando por ela só, mas a Bíblia diz que haviam viúvas, não é? Observe aí. E verso 39. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. E todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Bom, quem que estava ali, então, rodeando Pedro, não é? Eram viúvas. E por que haviam viúvas ali? Porque essa mulher, a Tábita, ela era uma pessoa muito dedicada à obra, não é?
de ajudar pessoas. Do mesmo jeito que Pedro estava indo por toda a região, não é, pregando o evangelho, a Tábita, da mesma maneira, só que ajudando aqueles que estavam em torno dela, ajudando as viúvas. Então, quem são as viúvas e os órfãos, senão os mais vulneráveis na sociedade daquela época? Ela ajudava exatamente essas pessoas. Ela fazia roupa, fazia vestidos, ela ajudava na alimentação. Então ela tinha, é como se fosse uma ação social, como nós chamamos hoje, não é? Essa mulher estava ali. E ela ajudou tantas mulheres, que agora estas ajudadas estavam ali pranteando por elas, não é por ela, e mostrava a Pedro tudo o que ela tinha feito, as roupas, os vestidos. É como se viessem para Pedro e falassem, puxa, Pedro, ela era uma mulher tão abençoada. Olha, houve um dia, Pedro, em que ela fez isso, eu estava com fome e ela me deu um miojo. Aí, Pedro, eu estava com sede, aí ela me deu... E ali eram os testemunhos dizendo quão bondosa, quão piedosa era essa mulher. Por isso estava cheio aquele lugar. E isso me faz lembrar de uma coisa, não é? Essa mulher era, como a Bíblia chama, uma diaconisa. Não porque foi ungida diácona, mas porque a palavra diácono significa servo. Não é? E ela estava ali a servir o povo. E servir, mulher, serviço, lembra mais alguma coisa, não lembra? E aí eu queria dizer que, em função do, acho que é terça-feira, né? É o International Day of the Women, certo? É o Dia Internacional da Mulher? Terça agora? Quarta? Tá vendo? Vixe, eu estou querendo antecipar. Dada a importância da mulherada, tá vendo? E nós observamos aqui que essa mulher Dorcas, ela tinha, não é, uma atividade, um trabalho, um serviço, portanto, e que as pessoas ficavam ali com ela, todas, não é, pranteando, porque agora não tinham mais aquela mulher ali. E não só porque vão deixar de ser assistidas pela Tábita, mas pelo carinho que tinham por ela, por terem sido apoiadas, ajudadas, não é? Eu fico imaginando quantas daquelas ali não tiveram conversas e horas de conversas, não é? Lamentando porque perdeu seu marido. São viúvas, não é? E como vai ser a vida? E a Tábita lá dizendo, calma, porque em Jesus nós podemos todas as coisas, Ele vai nos ajudar. E aquela mulher ali, não é? Ajudando todas aquelas viúvas ali. Então ela era uma serva, uma diaconisa. E quando Deus faz a mulher, não é? Quando Deus faz a mulher da costela de Adão, o que Deus diz que está faltando para o homem? Está faltando uma auxiliadora. Então, quando a gente olha para a vida de Dorcas, parece que nós estamos olhando exatamente para uma auxiliadora. Tanto que aquelas que foram auxiliadas por ela, não é? Agora pranteiam diante, não é, do seu corpo ali, já gelado, né? Olha eu pintando a cena do evento. Só para você perceber ali o momento, não é? Você entendeu? E acontece, meu irmão, que essa palavrinha auxiliadora é uma palavra que realmente assusta a mulherada, não é verdade? E não só assusta, mas tem muita mulher, e crente ainda, crente dos pais, né? Que rejeita essa palavra. Que mané auxiliador o quê? Aqui quem manda é nós, aqui é Corinthians. Não é? Minha irmã, que isso? Auxiliadora. Acontece que muitas mulheres, quando ouvem falar de auxiliadora, e também em função de muito pangaré por aí que prega errado, e acha que ser auxiliadora é ser capacho. Acha que ser auxiliadora é ser como aquele cachorrinho que você fala, senta, pega da pata, vai pegar, vai deitar, não sei o quê, não é? Alguma coisa assim. E isso não tem nada a ver, não é, com ser auxiliadora. Talvez por isso, pelo fato de olhar errado para o significado da coisa, haja tanta rejeição. Eu me lembro de um casal que veio aqui à igreja, há muitos anos atrás, quando a igreja nem era neste lugar aqui. E no momento ali de conversas, né, de aconselhamento, entre as coisas, a mulher falou, mas ele me acorda de madrugada querendo que eu frite um ovo para ele, que não sei o quê e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, mas qual o problema? É nada. Mas eu falei, de madrugada, né? Se fosse na hora da janta, ainda vai, né? Aí ela olhou assim, ele acha que eu sou escrava dele. Aí o homem virou, para minha surpresa, e disse assim, mas é isso que diz a palavra. Aí eu estatalei os olhos para ele assim, né? Falei, como? Né? Eu falei, mas é isso mesmo que a palavra diz. Que o homem é o cabeça da mulher. Aí eu, conte-me mais. O homem é o cabeça.
E se o homem é o cabeça, quem manda é o homem, entendeu? E é isso mesmo, 2 horas da manhã deu fome, fui lá, a mulher acorda e vai fazer um ovo para mim. Parece engraçado agora, mas na hora não era não. Ele falava muito sério, né? E as veias saltavam na garganta, porque ele estava nervoso, porque estava sendo contrariado. E a mulher estava também pistola, porque assim, eu não sou o capacho desse doidão aí, né? Que era o marido dela no caso. Então vem um conceito e um entendimento muito errados, não é? Acerca do que é ser auxiliadora. Esse talvez seja o motivo, não é, de tanta resistência que a mulher tem acerca disso. E além de tudo isso, não é, nós vemos também homens como esse que eu acabei de contar, e certamente você deve conhecer outros tantos, não é? Às vezes tem até na família, às vezes tem até sentado ao teu lado. Dá um cutucão assim, um cutucão santo. Não é? Em nome de Jesus, aleluia. Mas que também pensam equivocadamente e expõem a mulher a uma coisa que não é aquilo que é o papel bíblico. O fato é que tem mulher querendo ser homem, não no sentido de homossexualidade, mas querer ser o general da coisa. E tem homem que prefere, que gosta da coisa, entendeu? Porque é muito mais fácil alguém mandando aí e se preocupando com as coisas e deixa lá, né, e está tudo certo. E existe o inverso também, né? Essa situação toda que nós vemos aí, tem os irmãos, vai rolar os quebra-pau aí. Por isso, hoje, biblicamente, nós vamos ver o que é essa coisa de tal de auxiliadora. Não é? Para que a gente consiga entender um pouco o que é, não é, de fato, que é a primeira das minhas intenções aqui hoje, eu queria que você fosse comigo lá para Gênesis. A gente tem que entender lá desde o comecinho, não é, literalmente, lá na Gênese da coisa, no capítulo 1. Essa história de que o marido é o cabeça, portanto o marido é superior, o homem é o chefe, então o homem é maior do que a mulher é menor do que o homem, esse mundaréu de coisas, não é, heréticas e absurdas que são pregadas por aí, que a gente precisa cortar pela raiz, né, meu irmão? Para que a gente tenha famílias saudáveis. E aí, apesar de ser o Dia Internacional da Mulher, World International Women's Day, yes, hallelujah. Agora em espanhol, não. A minha intenção é falar com homens e mulheres hoje, amém? No capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, nós vemos ali o 6º dia. Depois dos 5 dias de criação, chega ao 6º dia, em que Deus, então, no verso 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus cria o homem, e a criação do homem, ele tem um propósito, ele tem um fundamento. Deus o institui como gerente da criação, ou seja, quem vai cuidar de tudo isso que foi criado, deste mundo que Deus criou, e deu o nome de Éden. Éden não é o nome do jardim, Éden é o nome do mundo, entendeu? As pessoas acham que é só aquele jardinzinho, não é. É o mundo, lugar de delícias, é o mundo que Deus criou para o ser humano. E deu a ele, para que ele fosse o gerente da criação. Ou seja, para que fosse cuidar, zelar por aquilo que Deus criou, não é? Aí eu vou perguntar a você, homem, quantos lavaram o quintal sábado? E não minta. Uia! Baixa a mão, irmão. Deus sabe de todas as coisas, e um raio há de descer este... Lavou mesmo. Hã? Foi fácil lavar o quintal? Quem lavou o quintal e tem cachorro? Você tem cachorro? Recolheu o número 2? Estava muito cheiro de cachorro, molhado? Não? Limpou direitinho? Vou perguntar para a Lu depois. Mas veja, foi fácil? Não, né? Aí eu fico pensando, quando a gente vai, às vezes em casa, né? Nós estamos em casa e alguém diz que está vindo em casa, meio que de surpresa. O que acontece na casa? Começa aquele trupê. Nossa, tira essas coisas, arruma aqui, guarda aquilo lá, arranca essa pipoca do chão, menino, joga no lixo. Fica aquele fuzuê porque a casa está meio na desordem, assim, né? Ou é só na minha que isso acontece?
Aleluia. A da Pátia eu sei que não. A Pátia é, ó, coitado do Douglas, olha lá. Isso aí, Douglas, toma. Foi a mulher que tu me deste. E aí o que acontece? É difícil, não é? O Diego que, não é, mora aí e tal, não sei o quê, cuidando da casa, pá. Não é tenso? Agora imagina cuidar do mundo inteiro, irmão. Você acha que é uma tarefa fácil? Nem eu. De jeito maneira. E Deus deu ao homem a tarefa de cuidar de toda a criação. E aí vem o verso 27, que eu queria que você prestasse atenção aí comigo. E obviamente você já sabe tudo isso. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não estava vendo a Eva ainda, mas ela já havia sido concebida. No sexto dia de criação, alguém está vendo cruz aqui? Mas a cruz já havia sido concebida. A palavra diz que, né, antes de todas as coisas, né, veio a cruz. Porque nós fomos criados sob um sangue conhecido e com efeito, vai dizer Pedro na sua primeira epístola, antes da fundação do mundo. Então a mulher já existia aqui, só não havia sido formada. Muito bem. E aí vem todo o restante da história, vem a palavra, não é, dizendo que conclui-se a criação, e aí chegamos no capítulo 2. O que eu queria que você notasse no verso 27, antes da gente até virar para o capítulo 2, é que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, iguais. Quando Deus olha para o mundo, olha para as pessoas, não há distinção entre homem e mulher. Primeiro dogma, não é, do cão, paradigma na cabeça de muita gente aí que tem que quebrar, é que homem não é superior à mulher, entendeu? Ah, pastor, é sim, porque lá no mercado de trabalho o homem ganha mais do que a mulher. Esse é outro problema. Aí você tem que acionar a CUT, é outra história. Mas o homem não é superior à mulher, tampouco a mulher é superior ao homem. Mas ambos são iguais. Ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E quem fez foi o Senhor. Muito bem. E aí, meu irmão, verso 2, primeiro do capítulo 2. E assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E aí vem o sétimo dia, não é? E o descanso. Muito bom. As coisas vão acontecendo até que chega aí o capítulo 2, né, no verso 15. Olha que legal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o homem tinha que cuidar do jardim. E aqui não é do mundo inteiro. O jardim, aí sim, era um lugar dentro do Éden. Ok. Então, foi dado ali para ele cuidar. Não é? Verso 16. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do crescimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E depois de dar, então, a aliança que ele faz com Adão, e esse é um pacto que está sendo feito, come de tudo, estou te provendo tudo, esta não. Aí vem o verso 18. Então o Senhor Deus declarou, e aí a mulherada dá uma chorada. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Farei alguém que o auxilie e alguém que o corresponda. Não é? Muito bem. Deus, não é? Aqui na etapa de criação, obviamente aqui Moisés, que é o autor, não é? Ele está descrevendo para que a gente tenha uma compreensão cronológica das coisas, mas Deus não está no tempo, não é? Mas é como se agora Deus tivesse, não é, percebido que o homem precisa de uma auxiliadora, sendo que no capítulo 1, homem e mulher os criou. Então não vai pensar que a coisa está acontecendo e Deus está aprendendo com a história, porque isso aí quem pensa assim
Uma pessoa que não leu direito, para não falar outra coisa. Eu ia dizer que é um bocó. Falei. Então vamos lá. E aí ele diz então que não é bom que o homem esteja só e precisa de alguém, não é, que o auxilie. Aí vem o verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Agora, o homem está lá, Adão, diante daquele mundo maravilhoso que Deus criou, aquele lugar de delícias, vendo aquele jardim enorme que ele tinha que cuidar, né? E acho que ele pensou, nossa, acho que eu não vou terminar cedo hoje. E aí Deus falou, não esquenta não, que eu vou te dar mais trabalho ainda para você. Mais trabalho. Traz todos os animais aí, ô anjo. Aí vem lá, um assim, um assado, eu não vou falar o nome porque ainda não tinha nome. Mas tinha um com chifre e outro sem chifrinho, que sai a picanha, que sai a fraldinha, que sai, né? Aí tinha o outro que sai o bacon, né? Aí, não tinha nome ainda. Estavam todos os animais lá diante de Adão. E Deus disse para ele, falou, dá nome aí. O nome que você der, está dado. Você vai batizar, porque eu te pus com responsabilidade sobre este lugar. Isso é interessante, meu irmão, porque na cabeça do homem agora, ele percebe duas coisas. Primeiro, que os animais tinham o seu parzinho, né? Eram dois, semelhantes. Agora sim, o boi e a vaca. O porquinho e a senhora pig, né? E assim por diante, o parzinho dos animais. E ele talvez olhasse e não achava o equivalente. Ele falou, rodei a criação toda e não achei uma parecida comigo. Primeira, talvez, observação que ele tenha feito. Mas, com certeza, o que ele observou, ele falou, rapaz do céu, é bicho que não acaba mais. É ameba, é crustáceo, é aranha, é lagosta, rapaz, é animal que não acaba mais. Então Deus humilha o homem para que ele perceba que ele precisa de ajuda. E aí vem o versículo seguinte, não é? Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Alguém que fosse semelhante a ele e alguém para ajudar, porque a tarefa era grande. Verso 21, então o Senhor Deus fez cair o homem em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele, e disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então Adão tinha a responsabilidade de dar nomes. Já deu mais um nome aqui. Agora note como é que ele reage quando ele vê a Eva, né? Imagina, ele caiu no sono profundo. Você já caiu no sono profundo, irmão? Aquele que todo mundo fala assim, mano, você roncou demais hoje, né? Eu acho que Adão devia ter dormido com a barriga para cima, cansado, até os animais foram embora, porque falaram, mano, não é esse ronca. E aí, de repente, ele acorda, e quando ele olha do lado, opa, essa me corresponde, né? Porque foi tirado da costela, né? Vai ter o nome de mulher agora. Ele dá um nome. Olha aí o verso 23, ele diz assim, esta sim é osso dos meus ossos. Quem está com a Almeida Revista e Atualizada, vai estar, essa, afinal, é osso dos meus ossos, não é? Se você tiver com a versão diferente. Hã? É agora. Essa é agora, osso dos meus ossos, ou ossos do meu osso. Também serve. Mas o fato é que essa exclamação de Adão não é a exclamação de quem encontrou um par somente, mas quem encontrou alguém para auxiliar. Então, a auxiliadora, minha irmã, meu irmão, não é capacho de ninguém, mas é alguém que não tem a responsabilidade, como tem o homem, mas tem o compromisso
de apoiar para que esta tarefa aconteça, e aconteça da melhor maneira possível, porque é para o Senhor. Então, o auxílio que a mulher traz é na conclusão, é na execução, é no pensar, é no planejar, é em tudo. Tem mulher que pensa que não pode ajudar o homem a planejar a família. Ora, deve, irmã. Tem homem que não deixa a mulher participar. Precisa, irmão, você sozinho não dá conta. Deus fez Adão passar dando nome de bicho a bicho, bicho a bicho, tatu bolinha, tatu sem bolinha, tatu com rabo, tatu sem rabo. Para quê? Para ele ver, meu Deus, é muita coisa, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, qual foi a lição que Adão tomou? Sozinho ele não faz nada. Ele precisa de Deus. E ele precisa da sua auxiliadora. Ele tem a responsabilidade. E ele tem que executar. Mas ele não faz isso sozinho. Agora ele tem uma auxiliadora. E é por isso, exatamente por isso, então, que Deus aqui, no verso 23, deixa que nós conheçamos aqui a exclamação de Adão, dizendo, essa sim. É mais ou menos como ele dissesse, aleluia. Chegou alguém para dividir a carga comigo. Alguém que vai fazer o miojinho e o meu ovo às 2 da manhã. Não é? Aleluia. Osso dos meus ossos. Chegou alguém aí, né? Então, meu irmão e minha irmã, mulher não é inferior a homem, e homem não é superior ou inferior à mulher, mas todos são iguais. Deus fez ambos à imagem e semelhança. Mas existe um troço chamado papel. Existe um troço chamado papel que Deus determinou, e este papel foi dado para o homem um e para a mulher outro, ou outros, não é? Por exemplo, tem algum homem que já pariu alguma criança? Hã? Sim ou não? Eu já tive 3 filhos, irmão. 3 pedras do rim que eu expeli. 3 filhinhos que eu expeli. Uma criança mesmo nunca saiu, pelo menos não da minha barriga, só da Ellen, graças a Deus. Isso eu terceirizei para ela. Aleluia, não é? Assim como existem papéis para o homem, existem papéis para a mulher. Ao homem foi dado, não é? Liderar, ser responsável. Em inglês existem 2 palavras para aquilo que em português a gente fala uma coisa só, que é responsável. Existe a responsabilidade e uma outra que se chama accountability. Não é só ser responsável como quem é que é o responsável pelo departamento não sei o quê. Aí alguém fala, é o Diácono Douglas. Ah, pois não. Mas é a responsabilidade de garantir e de executar todas as ações, todos os planos, de acordo como Deus mandou. Isso é responsabilidade. É a conjunção da coisa. Não é só você, quem manda aqui sou eu. Aí a casa está toda arrebentada, está toda bagunçada. Não, sou eu e a casa está toda em ordem. Isto é responsável. Só que ele não faz isso sozinho. Você não deve ter lavado o seu quintal sozinho. Eu imagino, eu pelo menos quando eu vou lavar o quintal, obviamente, Dona Helly, ela me acompanha, não é? Minha auxiliadora. Nós estamos juntos, não é? Aleluia. E assim vai. Então essa é a diferença da coisa. Ser auxiliadora, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é ser capacho. Mas a história não para por aí, minha irmã, nem meu irmão. A história continua. Certo? Presta atenção que você vai casar, irmão. Presta atenção. Aí vem o capítulo 3. Capítulo 3, você deve lembrar aí já da história, não é? Os eventos da queda, a Eva que dá aquela bisoiada no fruto, a Bíblia diz que saltava à vista, ela deve ter dado aquela salivada, falou, esse negócio deve ser gostoso, como por exemplo um bolo de cenoura, cobertura de chocolate, aleluia, que estava bom, né? E aí ela foi e avançou naquele negócio. Depois ela leva para Adão, que também come. Há uma diferença de Eva para Adão no ato de, não é comer aí, pecado é pecado, mas há uma diferença entre ele e ela ali. E aí quando finalmente Adão come, não é? O negócio dá ruim para os dois, eles percebem que estão nus, começam a ficar preocupados, ouvem aí que Deus está se aproximando, se esconde, toda aquela história que você já conhece. E aí chega no capítulo 3, o momento em que Deus dá a sentença à serpente, à mulher
e ao homem. E quando vai a sentença da mulher? Olha aí, no verso 16. E eu queria dizer a você, mulher, que diante do que tem de sentença para a serpente e para o homem, parece que Deus deu uma suavizada aí, né? Não é brincadeira. E aí no verso 16, e a mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o seu sofrimento você dará à luz filhos. Nossa irmã Thalita estava aqui até agora há pouco, foi ao hospital porque ela sentiu, acho que talvez, contrações aí. O Felipe está para chegar, está por esses dias aí, né? Então, eis aí, na prática, o que está dizendo aqui o verso 16. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. E por quê, meu irmão? Atacou o pecado, não é? Trouxe o juízo e atacou-se exatamente em 2 pontos a mulher. E são 2 pontos que para toda a mulher, isso é muito forte, é muito presente, é muito latente. O primeiro deles é a maternidade, não é? Tem muitas meninas hoje que já talvez não pensam tanto assim em casamento, em filhos e tudo, mas mesmo essas mais, como diria o pessoal no interior, mais avoados, não é? Ou avoadas, mesmo essas, eu tenho certeza que o assunto da maternidade é uma coisa que dentro, apesar daquela casca, mexe com a mulher, não é? É o sonho de ser mãe. E neste ponto da mulher em ser mãe, o pecado teve consequências, que são as dores, não é? Para que se tenha a luz. Eu, na minha primeira gestação, a gente teve aí umas novidades ali, uns negócios lá, uns corre-corre, mas da Rebeca, na segunda, no dia em que nasceu a Rebeca, eu quase perdi a Rebeca e quase perdi a Ellen, não é? A Ellen sabe bem as dores de parto. Foi um dia que, graças a Deus, ele guardou, não é? Mas é algo realmente muito forte e ataca diretamente ali em algo que é o desejo de toda mulher. E aí vem o segundo. Seu desejo será para o seu marido. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Pronto. Eis aí a base bíblica para o homem falar que ele domina a mulherada. E ele a dominará. E o homem falou, tá vendo? Ela vai fazer 2 horas da manhã, ou vai miojo e tal, sei o quê, né? E o que é isso? Vai dominar o desejo da mulher, não a mulher. Ou seja, essa é a parte da submissão que está aliado a ser auxiliadora, e que para as mulheres isso é tão difícil, porque é exatamente nesse ponto que o pecado, não é? As consequências, não é, do pecado veio exatamente sobre isso. Agora há uma dependência da mulher, segundo o seu desejo, com o marido. E aí vem a questão de sujeitar-se, não é? E isso para a mulher é muito difícil, fala a verdade. Aí vem aquelas mulheres, pastor, o senhor não conhece meu marido? Se conhecesse meu marido, falava que eu não tinha que me sujeitar a ele, não, e que não sei o quê. Olha aquele sem vergonha lá, que larga as cuecas de qualquer jeito no banheiro, aí vai falando aquele mundaréu de coisa, né? E assim vai. Então o pecado agora trouxe uma consequência para a mulher, para o homem também. E para o mundo agora está debaixo de um juízo, não é? Mas o fato é que agora o pecado, graças aí à queda, não é? 2 áreas da mulher foram atingidas. Exatamente o seu desejo na maternidade e é na relação dela com o marido, que o seu desejo agora está subjugado ao homem. Muito bem. E aí começa a grande confusão, não é? Uns achando que tem que é maior ou menor e assim por diante. O fato, nós já vimos, os dois são iguais. Agora não é nem para lá e nem para cá, porque existem mulheres por aí que estão falando sobre direitos e tudo mais, né? Aquele famoso evento de queimar as lingeries ali na praça pública e tudo mais. Num sentido que, se não tomar cuidado, meu irmão, esse feminismo aí está conduzindo a coisa para um caminho diferente, em que agora não é só os direitos ali, mas é uma tentativa de prevalecer, é de crescer, é de ser maior. E isso, meu irmão,
é contrário àquilo que Deus fez. Do mesmo jeito que tem gente tentando fazer a igreja parecer com o mundo, isso é contrário com o que Deus fez. Deus diz à serpente que ele pôs inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Tem inimizade. Não existe pacto a igreja com o mundo. O dia em que a igreja se parecer com o mundo, é o dia em que a igreja se perdeu na palavra. Ela é qualquer coisa, menos igreja. Então há um cuidado quanto a isso. Da mesma sorte agora, não é nem essas mulheres tentando fazer a coisa ser mais do que deveria, uma posição maior, é como se tentasse inverter a balança. É verdade que durante muitos anos a mulher foi submetida a uma condição terrível na sociedade, em várias outras situações. Mas agora inverter a coisa e fazer o homem passar pela mesma coisa que passaram as mulheres, isso também não é da parte de Deus. Do mesmo jeito em que homens que lutam, como nós vimos aí em países muçulmanos, que começaram a matar mulheres só porque não usavam e não respeitavam a lei de usar aquele, como é que chama aquele negócio? Não é burca. Véu, aquele paninho no rosto lá. A mulher saiu sem aquilo na rua, a polícia moral, que eles chamam lá, foi lá e buf, bateram tanto na mulher que a mulher morreu. E agora suscitou um movimento, as mídias, não é, de todo mundo olhando para aquilo, você fala, agora finalmente, não é, vai dar alguma coisa boa para as mulheres. Não, aí os caras soltam mais polícia, reprime mais a turma lá, e é isso aqui, bota o pano no rosto aí, senão vai morrer todo mundo. Não é? Então isso é uma verdade. Então não é nem a mulher querendo ser mais do que o homem, e nem o homem, não é, querendo, entre aspas, prevalecer acima da mulher, porque ele nunca foi. Isso é um pensamento retrógrado, ignorante, antibíblico e bocó. Não é verdade? Sim ou não? Você já pediu para sua esposa fazer ovo às 2 da manhã? Irmão. Ovo não, mas pegar açaí, eu acho que eu já pedi. Não é? Então tem esses dois pontos. E aí, meu irmão, nós vamos observando que, biblicamente, existe aqui, não é? Como nós vimos a questão aí de Dorcas, não é? Que as mulheres elas têm um papel na igreja. Ela é a auxiliadora. E ela não é auxiliadora do homem, seu marido só. Ela é auxiliadora de toda a liderança que Deus a instituiu sobre a sua vida. Ela é auxiliadora do seu pai, ela é auxiliadora também do seu sogro, é auxiliadora, estamos aqui na igreja, do pastor e da liderança da igreja. A mulher, ela tem um papel de auxiliar o homem. As pessoas pensam que isso é só na relação conjugal. Não é. É para a obra de Deus. Lembra dos papéis? Da mesma maneira que o homem trabalha, a mulher também trabalha. E não é só a mulher que trabalha e o homem fica... E não é só o homem que trabalha e a mulher fica... Mas é todo mundo, são todos trabalhando. Então essa auxiliadora não é só para o casamento. Eis aí outra falha e grande que nós vemos. Se você for comigo lá para Lucas, do capítulo 8, segue lá comigo. Lucas, do capítulo 8, nós vamos encontrar pessoas, não é? E que estão a serviço. E que, inclusive, não é? Estão ali a serviço do reino. Capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas. Quem achou, diga amém. Verso 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então note, meu irmão, que as mulheres, elas são parte do todo. E no papel e nas responsabilidades que Deus instituiu, elas estão presentes. Nós vemos aí as mulheres apoiando o ministério de Jesus, o ministério dos discípulos,
apoiando sejam com bens, ou sejam no auxílio que se faz necessário. A Bíblia diz no verso 1 que Jesus passou pelas cidades e povoados. E junto com ele, ou seja, na obra, na missão, no caminhar, estavam essas mulheres, acompanhando e ajudando da maneira que lhe fosse necessário. Então nós vemos que Jesus, meu irmão, ele recebe a ajuda dessas mulheres e ele ama essas mulheres da mesma maneira que ama os seus discípulos, estão caminhando com ele. Não há diferença nenhuma. E apesar de não haver diferença nenhuma, e apesar de Jesus recebê-las, Jesus não chamou nenhuma mulher para ser uma das discípulas, ou um dos discípulos, entre os 12. Porque existem papéis, irmão. Existem papéis, irmã. Mas elas estão presentes, participando da obra. E nós vemos isso acontecendo. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, ele recomenda uma mulher chamada Febe. Romanos no capítulo 16, abra lá comigo. Romanos no capítulo 16. Quem achou, diga amém. Aleluia. Ouço folhinhas. Travou o dedo aí, irmão? Romanos 16. Olha aí o que é que diz o verso 1. Recomendo a vocês a irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhes prestem a ajuda de que ela venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Agora o apóstolo Paulo também recomenda essa mulher chamada Febe, porque ela tem sido de muita utilidade na obra, auxiliado muitos irmãos e inclusive o próprio apóstolo Paulo. E na sequência, olha aí o verso 3, saúdem Priscila e Áquila. Não é Áquila e Priscila, Priscila e Áquila. A mulher veio na frente no nome, muito provavelmente pela expressão e relevância da ajuda que ela provia para o apóstolo Paulo e para o colégio apostólico. Então as mulheres estão presentes, irmãos. Tem muitos chongos aí dizendo que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso, que é aquilo, e é ao contrário, meu irmão, não tem. É que existem papéis que Deus deu ao homem e papéis que Deus deu à mulher. Nós vimos Jesus recebendo, amando e convivendo com mulheres, assim como seus discípulos. Mas não havia um discípulo do sexo feminino, mas todos participando no seu respectivo papel. Nós vemos agora o apóstolo Paulo recomendando essa mulher chamada Febe, mas ainda que ele a recomendasse, ele não deu instruções para que se ordenassem presbíteras. Ele não deu essa instrução. Vá comigo em 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E aí, assim, a mulherada vai ficar meio brava comigo aí, mas não sou eu não. Fique bravo, ou melhor, fique bravo aí com o Espírito Santo, com Paulo, não é comigo não. 1 Timóteo. Achou aí, capítulo 2, 1 Timóteo? Apesar de Paulo dar lá a sua recomendação a Febe, falar sobre Áquila, o trabalho dela, de Priscila, aliás, não é? E assim por diante, existe uma recomendação, não é? Para que os presbíteros, não é? E aqui vem o verso 11. E aí é uma questão do costume, não é? Não é assim nos dias de hoje, este é um pouco diferente. A gente pode até fazer uma parte para falar sobre, porque o tema é polêmico mesmo, né? Mas enfim, verso 11, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Esse era o hábito, não é? Os homens participavam nas sinagogas e as mulheres ficavam do lado de fora. Podiam ficar até ali dentro do que seria um pátio da sinagoga, mas lá dentro somente os homens.
Somente os homens partilhavam da palavra. Com Cristo isso muda. Mas aqui vem a orientação de que elas permaneçam em silêncio. E aí verso 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E aqui Paulo traz a argumentação do porquê dessas coisas. Porque primeiro houve a formação do Adão e depois de Eva. E não é numa ordem como quem seja maior e superior. Mas aqui a ordem está destacada na responsabilidade, no papel que foi dado. Ô, meu irmão, sabe o que eu ia pedir exatamente? Aleluia. Não é? Mas no papel e na responsabilidade que foi dado a Adão. E aí eu queria lembrar aos irmãos do fato de que quando Eva come do fruto, nada acontece, mas quando Adão come, os dois têm os olhos abertos, porque o pacto e a aliança foi feito com ele e não com ela. Quem é o responsável pela família? É ele e não ela. Então, por isso, sobre ele veio a responsabilidade e a aliança. Aqui da mesma sorte, por isso o apóstolo Paulo fala sobre o ensino. E a Bíblia, em outros momentos, não é, vai trazer para a gente que o homem deve ensinar a sua esposa em casa sobre a palavra de Deus. É do homem a responsabilidade de que ele tenha uma esposa, não é que seja cristã e que conheça a palavra. É ele quem tem que ensinar em casa. Tem muito homem terceirizando na igreja, terceirizando para o YouTube, terceirizando em alguma faculdade, qualquer coisa, mas Deus deu ao homem essa responsabilidade. E aqui é o reflexo disso. E por quê? Qual que é a base do apóstolo Paulo? Porque primeiro veio Adão e depois Eva, em termos de responsabilidade. Mas agora vem o segundo argumento do apóstolo Paulo, no verso 14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Eis aí a diferença de Eva comendo o fruto e o homem comendo do fruto, no momento da queda lá em Gênesis. O apóstolo Paulo está dizendo aí para você. E é exatamente por isso, em função disso, que o papel, não é, do ensino e do presbitério é dado ao homem e não à mulher, biblicamente falando. Ah, pastor, mas tem tanta igreja que tem pastora, tem apóstola, tem um monte de coisa. Amém, glória a Deus. Biblicamente é outra coisa. E aí, assim, não fique bravo comigo, eu sou só o mensageiro. É o que está aí, você está lendo comigo. No capítulo 3, olha só o que é que o apóstolo Paulo diz. Não é? Verso 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não está falando que tem que ser uma esposa de um só marido, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado a vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. E aí ele vai trazendo todas as considerações que são critérios que a igreja tem para a avaliação do presbítero. Papel, irmão. E aí vem o verso 4. Ele deve governar bem sua própria família. Ele, não ela. Deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitados a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, não é? E aí vem os outros argumentos até o verso 7, que eu queria ler aqui também. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Então, todas as considerações ao papel do presbitério, presbítero e pastorado é praticamente a mesma coisa. Existe aí denominações que fazem separação como se fosse uma hierarquia. A função é a mesma, biblicamente falando. Então, o presbítero, não é? E aqui estamos falando do pastorado, biblicamente dizendo, ele não é feminino. Pastor, mas e as mulheres? O que a gente vai fazer? Ora, são as auxiliadoras para a igreja para fazer a coisa acontecer. Como nós temos agora, exatamente agora, lá em cima, não é? Eu não sei exatamente quem está na escala, mas tem mulheres cuidando de crianças ali em cima e estão ensinando. Porque estão auxiliando o pastor da igreja a ensinar as crianças do caminho de Deus. Existem mulheres que ministram aqui, enquanto nós louvamos ao Senhor, porque elas são auxiliadoras
no sentido de que a igreja chegue à adoração. Em todas as áreas, não é? A mulher é auxiliadora. E aí vem essa questão de ser auxiliadora. Isso não é algo ruim ou negativo, é mal compreendido. Ao contrário, é uma responsabilidade muito grande. E é um papel que sem ela, não é? Sem a mulher, o homem estaria literalmente perdido, irmão. Vai achar alguma coisa na tua casa para você ver. Você não acha. Você passou lá 10 vezes no mesmo lugar e cadê, e não acha, daí a pouco vai a sua mulher e fala, eita, meu, você é cego, estava na tua frente aqui. Ó, tal. Não é? Quantas vezes a Ellen me falou isso? Porque a mulher tem coisas que o homem não tem. E é por isso que ela é auxiliadora, porque complementa. Assim como coisas que o homem tem que a mulher não tem, irmã. Você não tem estrutura para determinadas coisas. E não é só emocional. Porque Deus não te fez para isso. Mas o homem foi dado um papel e uma responsabilidade, e a mulher foi dado outro papel e outra responsabilidade. A encrenca vem quando a coisa se mistura, quando a coisa se complica, não é? Quando um deixa de fazer o que é o seu e o outro começa a ficar sobrecarregado e ainda sem a condição de fazer aquilo que tem que fazer para suprir o que o outro parou de fazer. E se você não se perdeu no que eu falei, é isso aí, você entendeu? Aleluia. Amém? Então, biblicamente, a mulher está presente. Nós vimos Jesus sendo auxiliado no seu ministério, nós vemos Paulo sendo não só auxiliado, mas recomendando, só que nenhuma delas foi colocada nas funções, meu irmão. Porque, em determinadas funções, perdão. Porque estas, em especial, Deus destinou para o homem. E aí, meu irmão, eu queria voltar para Docas, ou para Dorcas, melhor dizendo. Doca é outra coisa. No capítulo 9 lá de Atos dos Apóstolos, onde tudo começou, não é? Nós vimos ali o apóstolo Pedro, entre as suas viagens missionárias, depois de Lida foi para Jope. Jope é o mesmo lugar onde Jonas foi, não é, buscar um barco para fugir da obrigação que Deus deu a ele. Só que ali nós vemos Pedro indo para cumprir um propósito de Deus. Trazer de volta à vida essa mulher, chamada Dorcas, do capítulo 9. E essa mulher, ela tinha uma relevância muito grande na sociedade que ela vivia. Então, note, ela é uma auxiliadora, minha irmã. E as mulheres todas que foram auxiliadas, cadê o marido dela aqui? Não está falando do marido, está falando das mulheres, as viúvas, que perderam aquela que era uma grande, não é, apoiadora, auxiliadora. Estão pranteando, porque cadê ela? Já não temos mais ela. E aí dizem ao apóstolo Pedro, olha aí o que ela fez e tantas coisas, não é? Então note que essa Dorcas, minha irmã, ela era uma auxiliadora, no exato sentido bíblico da coisa. Não é só em casa, ao marido, mas é diante de toda a liderança que Deus pôs, não é? E aí eu queria que você olhasse para essa atitude do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, ele encontra com o paralítico e ele reage exatamente igual a Jesus, não é? Ele diz para ele se levantar e pegar a sua cama. O paralítico, a Bíblia diz que imediatamente se levanta, não é? Pelo poder do Espírito Santo, Pedro ali, não é, vislumbrou Deus agindo e curando aquele homem. 8 anos naquela situação. E depois ele é levado até Jope. Ele é chamado às pressas e ele segue para lá às pressas, não é? E quando ele chega lá, ele encontra um cenário muito parecido com o que está narrado em Marcos no capítulo 5. Muito parecido. Em que a filha de um homem chamado Jairo, não é? Estava muito doente. E Jesus dizia para ir para lá, não é? Eles indo para lá, ele diz, não temas, crê somente. E as pessoas rindo já, porque Jesus dizia que aquela moça, aquela menina de 12 anos, ela dormia. E as pessoas dormiam, já morreu já, né? Esse homem aí não está batendo bem da cabeça. Como assim? Já morreu, mas não entendiam do que Jesus falava. E aí Jesus tira as pessoas do quarto, principalmente aquelas que estavam ali atrapalhando com risadinha, com piadinha fora de hora, gente fora do contexto, gente dessintonizada com a coisa, saiu todo mundo. E aí o Senhor Jesus disse àquela menina, Talita
cume. Tradução disso é: menina, levante-se. A Bíblia diz que aquela menina, o espírito volta, né? E ela torna a ter vida e se levanta. E Jesus segue para apresentar a filha a todas aquelas pessoas. Você já imaginou um momento como esse? Já imaginou? Você está indo com certeza de uma coisa, de repente é o inverso da coisa. Você está indo lá para chorar e de repente você sai pulando de alegria, com aquela criança no colo. Que coisa maravilhosa. Agora Pedro chega num lugar, sobe algumas escadas e quando chega no andar de cima, um monte de viúva chorando. E ele: o que está acontecendo aqui? Dorcas morreu, olha aqui o que ela fazia. E o nome dela era Tabita, ou Tábita. Eu vou dizer Tabita porque eu prefiro assim, né? Não conheço o pai dela para ver qual era o nome que deu. E aí, Pedro não pensa duas vezes. Ele faz exatamente igual ao mestre. E ele diz: dá licença, dá licença, dá licença. Fica sozinho com aquela senhora. E a Bíblia diz que ele se ajoelha e ora. E ao terminar a sua oração, ele se levanta e diz o quê? Tabita, come. Tabita, levante-se, seria a tradução. Ou Dorcas, no grego, levante-se. E aquela mulher se levantou, para a glória do Senhor. Meu irmão, eu trouxe o exemplo de Dorcas, porque assim como ela, nós conhecemos a Abigail, que foi uma mulher também muito corajosa, que foi à frente do marido, porque existem exceções, né? O marido dela lá, o Nabal, se negou a dar comida para Davi, criou uma situação, ela foi à frente, pediu perdão. Quando o marido dela soube, porque Davi perdoou, né? Ia dar maior confusão lá. Quando o marido soube, 10 dias depois morreu, de tão impressionado que ele ficou. E depois ela se casa com Davi, uma mulher de fibra, corajosa, né? E entre essas, nós vamos encontrando vários exemplos na Bíblia de mulheres que são de presença e que mudam o contexto onde elas estão inseridas. E aí, minhas queridas mulheres que fazem parte aqui da nossa comunidade, eu não sei se você prestou atenção, talvez não porque você não tem acesso, mas eu às vezes ao olhar o Facebook na página que é da igreja, a maior parte das pessoas que nos acompanham pela internet, não é? É um público feminino de uma determinada, mas é de longe, assim, disparado, mulher do que homem. Se nós contássemos aqui, eu tenho a impressão que deve ter mais mulheres do que homens. E o fato, meus irmãos, é que as mulheres elas têm uma relevância e uma importância no contexto da igreja enormes. Mas acontece que tem muitas, como essa Dorcas aqui, que adormeceram. E estão ali já cansadas pela situação de casa, cansadas porque, enfim, tentaram uma série de coisas e estão ali achando que a coisa não vai para frente. Mas o fato, minha irmã, é que a igreja precisa de você. Porque Deus deu a você o papel da auxiliadora para que todas as coisas da igreja, junto com todos os demais, aconteçam. E quando a mulher ela recua, é exatamente quando nós vemos aí um declínio de uma série de coisas na igreja, porque a coisa não está completa. E nessa noite, há exemplo aqui de Dorcas, do que fez Pedro, indo até lá e dizendo as palavras assim como ele ouviu de Jesus. Enquanto de Jesus foi Talita, dele foi Tabita, só trocou uma consoante ali, o L pelo B, né? Mas ele fez exatamente igual. Assim como nós vimos na terça-feira, aliás, na quarta-feira, o apóstolo Paulo dizendo: sede imitadores de Deus. Pedro estava imitando o Senhor Jesus. E nós devemos fazer o mesmo. E nós devemos olhar para essas mulheres e dizer: Talita, cume, levanta, menina. Porque Deus deu a você, não é, dons e talentos que são necessários para que a coisa, a igreja, a obra aconteça. Na sua casa, na igreja, no seu trabalho, onde você estiver. Não tem essa opressão que o mundo propõe. Não tem esse pensamento de que não, a mulher é menor, é diminuída. Quando você assume o papel da auxiliadora, você honra a Deus porque foi Ele quem te deu. Você não é diminuída quando você o faz. Ao contrário, louvado seja Deus pela vida da mulher que se levanta como auxiliadora.
Porque a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontrou uma joia preciosa, rara. Mulher virtuosa. Olha o impacto naquela sociedade quando morre uma senhora chamada Dorcas. Quantas viúvas chorando porque agora vão ficar desamparadas. Não é? E aí, meus irmãos, hoje, nessa noite, não é? Depois de entendermos todas essas coisas, eu queria lhe convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Na conclusão, que nós vemos é que a pergunta que fica, não é, agora para as mulheres: você está sendo auxiliadora? Ou você prefere assumir o papel da crítica, em vez, não é, de ser compassiva e encorajadora? Você tem feito, não é, o papel da auxiliadora? Ou você tem sido aquela que, em vez de construir, você desconstrói, seja com a língua, seja com o procedimento, enfim. Hoje, minha irmã, eu queria convidar você a que se colocasse de pé. Aí você pode dizer: pastor, mas já estou, está vendo não? Mas é no ministério, minha irmã. É na vida espiritual e nos dons e talentos que Deus lhe deu. Porque essa igreja precisa dos dons e talentos que Deus deu a você. Deus precisa, ou Deus não, nós precisamos. Porque Deus te colocou aqui para que essa comunidade fosse suprida com os mistérios e dons que Deus deu a cada uma de vocês. Por isso, em nome de Jesus, Talita Cumi. Se levanta, mulher. Se levanta na ousadia do Espírito. Deixa que Deus a use para a honra e glória do seu nome. Abra a boca, porque quem coloca as palavras não é a tua mente a raciocinar, mas é o Espírito a te alimentar, para que sejam ditas as palavras segundo a vontade de Deus. Quando impuser as mãos, não é algo que vem de você para aquela pessoa, mas é de Deus a ministrar na vida daquela pessoa. Porque nós todos somos como instrumentos. Por isso hoje, meu convite a você, mulher, Talita Cumi. Imitando o nosso Senhor Jesus, porque é para isso que nós fomos chamados, para fazer segundo o Mestre. Nós vamos orar. Eu peço a você que feche os olhos.